E Felipe Luiz, hein? Tem chamado muita atenção na imprensa esportiva, hein? 2 títulos e apenas uma derrota. Eles estão ficando de boca aberta com o trabalho do Felipe Luiz. Vamos comigo acompanhar o que a imprensa fala a respeito disso e aí em relação ao jogo contra o Botafogo. Vou deixar os créditos do ESPN Brasil, que é o vídeo que vai passar, e o Fala João também. Vou deixar lá na descrição do vídeo, beleza? Bora pro vídeo. Montevidéu barra Punta del Este. Não, barra festa do Aloysio Chulapa. Ah, é, teve uma passadinha por Atalaia. Física, na questão individual também, né? Simples, tem uma razão, né? Lógico que o Flamengo é um time muito forte, é um time que se mostra, mesmo no começo do ano, muito bem treinado, com ideias já do Felipe Luiz colocadas em prática. Uma tarde e noite inspirada de alguns jogadores. E tem o lado do Botafogo também, né? Que tem uma preparação menor, ainda não tem treinador, perdeu alguns jogadores importantes. Mas como o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Flamengo fez um grande jogo, sobrou na questão tática, sobrou na questão física, na questão individual também, né? Tendo o Bruno Henrique como seu principal jogador. Lucas Alter. Acabou, infelizmente, para o Botafogo. Pois eu quero saber dos nossos zagueiros aqui, Capita e Luga, não era sobre como é ter uma tarde que nem a do Alter ontem. Dá para dar um carrinho desse, né, Luga? Na chuva, um carrinho de lado. Não, bom, primeiro, que trairagem, né? Fábio, já ia acostumando. A gente não esperava, né? Pegaram de surpresa. De surpresa, né? Jantamos juntos, conversamos da vida, futebol, a gente não esperava. Como é que foi a viagem? Foi legal, gostosa? Caramba. Aí veio aqui. Com amigos assim não precisamos inimigos, né? Mas não, Fábio, assim, o zagueiro na área tem que ter, obviamente, mais paciência, né? Sobretudo campo molhado, sobretudo com o atacante tão rápido como o Henrique, né? Obviamente que são decisões de milésima de segundo que todos nós alguma vez tomamos, né? Sim. Neste caso foi um erro, mas também se chega junto na bola e tira a bola, é um corte perfeito, né? Então são toma decisões que a gente jogador tem permanentemente no jogo, a vezes dá certo e a vezes dá errado, como foi este caso, né? A gente vai ver na sequência, vou aproveitar aí a cronologia dos melhores momentos. O terceiro gol do Flamengo vai ter antes uma bola na trave aí, ó. Deu até uma desviada no Wesley. Eu acho que tocou na pontinha do dedo do Rossi e no travessão. E aí o Alter comete a maior bobeada dele no jogo. E quem faz o gol, esse o Lugano conhece bastante, porque jogou com o Lugano no São Paulo em 2016. Luiz Araújo. Um belo gol, uma cavada bonita ali pra cima do John. O Walter não esperava, né, que Luiz Araújo fosse a pressionar tão rápido. Como ele evoluiu, como ele melhorou como jogador de futebol, né, Lugar? Não, ele com o São Paulo já tinha esse potencial, né? Era rápido e bom finalizador. Sempre foi bom finalizador. Nem tanto, talvez, assistidor, mas sim bom finalizador, com a perna canhota dele, muito potente. Obviamente um jogador interessante, que com os anos vai melhorando, mas neste lance específico ele intuiu que o Walter ia dominar errado, né? Até por o gramado estar tão molhado e rápido. Aí ele saiu antes, afabou o zagueiro. Eu acho que o maior erro do zagueiro aí foi não chegar junto nessa bola, né? Tem que chegar junto e esbola o jogador. Nesse lance aí, é um ou outro, né? O esbola o jogador, dividida aí não pode perder. Esse é o maior erro. Dominar errado em um campo molhado acontece. A pressão do Araújo foi muito boa, foi rápida, por surpresa. Agora, na dividida, aí para o zagueiro esbola o jogador. Se ele não chega na bola, o jogador tem que terminar fora do gramado. Muito mais na final ainda, né? Vai ser cartão amarelo. Enfim. Fabinho, muito bem-vindo de volta. É um prazer te ter novamente aqui no Resenha. Eu sei que os seus olhos sempre acabam naturalmente ficando mais atentos aos laterais. Wesley e Alexandro fizeram ontem cada um uma partidaça, né? Verdade, boa noite, Plirra, boa noite, meus amigos. Bom estar de volta, tava com saudade. Amigo da som. Boa noite, meu amigo. Agora boa noite, sim. Meus companheiros de trabalho. Agora sim. Pelo menos meu colega. Dentro do que nós esperávamos dos dois jogadores, né? Alexandro, naquela função que a gente sabe que é um cara seguro, que você pode confiar no jogo a todo momento, e dando mais liberdade pro Wesley, que já terminou o ano passado muito bem, né? Já foi o destaque do segundo turno pra frente, tanto que brigou para ser o melhor lateral junto com o William do Cruzeiro, que fez um primeiro turno muito bom também ano passado, e começou a temporada voando, né? A gente viu entrevistas do Felipe elogiando, o grupo elogiando, grande chance de ser convocado. O Dorival estava no estádio ontem.
de estar presente na próxima convocação e vai ser muito merecido se estiver, porque realmente tem se destacado muito, não só no Brasil, por ser o principal jogador da posição, mas hoje sendo uma referência dentro do próprio time, né? Quando o Wesley vai bem, o time do Flamengo funciona de uma forma diferente. O Gerson rende mais do lado direito. Na final da Copa do Brasil ele já tinha feito um belíssimo jogo, né? Então o Wesley vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo. O Gerson potencializa bastante o Wesley, né? O Gerson, na verdade, ele potencializa todo mundo que está jogando perto dele, né? Em todas as posições que ele tem jogado, né? Jogando aberto na direita, jogando centralizado, jogando como segundo volante. Hoje dá para se dizer que o Gerson, de repente, é o titular da seleção brasileira no meio-campo da seleção. Realmente, jogar com o Gerson fica fácil, mas dá para valorizar, sim, o que o Wesley tem feito, né? Não só no final da temporada passada, como esse começo de temporada também. O que chama a atenção também dos lados do campo é a maneira como o Felipe Luiz, ele faz as coisas acontecerem de uma forma que todo mundo fica muito confortável e rende o máximo, né? Porque assim, a gente estava conversando um pouco sobre isso. O Wesley, a gente sabe que a força do Wesley ofensiva é muito grande. Então, ele traz o Gerson um pouco para a direita e o Gerson, pela inteligência que tem pelo treinamento, ele traz o jogo, né? Ele traz a jogada para o meio para que o Wesley tenha esse corredor todo aberto. E do lado esquerdo é ao contrário, né? O Alexandre se preocupa um pouco mais na questão defensiva e tem o Michael, o Luiz Araújo, por exemplo, nessa questão de ataque. E De La Cruz aí como segundo volante, o De La Cruz muito dinâmico. O Verdes fez um bom jogo ontem. Fez mesmo. Ao lado Esse passado ele ficou devendo. Posição de segundo, não, mas no começo do ano, quando ele começou a jogar nessa posição, foi figura, né? Sim. Até que começou a machucar. Quando ele chegou, foi sensação. Inclusive, era o melhor jogador do Flamengo. Nessa posição só joga em Brasil. Nem em River, que foi figura, jogou nunca aí. Nem na seleção uruguaia. Só aqui em Flamengo, acho que foi Tite que colocou ele como segundo volante. E acho que é uma posição que ele está dando muito bem, né? Porque é um jogador vertical, ele pega a bola e já mira para frente, né? Em Flamengo ele sempre tem com quem falar aí na frente, né? Sempre tem apoio, passe, né? sempre tem apoio. Então, Nessa acho que questão, foi... O conhecimento do treinador é fundamental, né? Ele cresceu porque o treinador colocou ele nessa função e ele rendeu mais, né? Mas o De La Cruz em River, quando ele foi comprado por 15, 16 milhões de euros, de dólares, não jogava aí, né? Sim. Ele era um meia atacante, né? No Uruguai ele jogava meia ou talvez virada, mas nunca como segundo Por volante. isso que o treinador tem mais mérito, Mais né? mérito, mais mérito. É, Mas foi Tite que colocou ele aí. Show. Foi Tite que colocou aí no ano passado. Começou com o Tite. Foi muito bem até começou a machucar, né? E o físico não aguentou depois. Aí também tem a inteligência do jogador, né? Sim. Porque ele sabe o dia a dia, a concorrência que ele tem. O De La Cruz, ele quer jogar, né, Luga? Mas ele sabe que jogando no lado direito vai ter uma disputa com o Gerson, que hoje é E uma na disputa... meia com o Arrascaeta. E na meia com o Arrascaeta. Então, assim, é aquele onde dá pra entendimento, jogar. é isso, assim, eu vou dar um passo atrás, eu vou fazer as funções que o Felipe tá me pedindo, porque eu quero jogar. Eu quero estar no meio desses caras. Não, e e ele rende. foi muito bem e rende. E rende, porque ele Tem dinâmica, ele é né? inteligente, tem Dinâmica. Eu acho que, ô Pirra, olhando o jogo como foi ontem, se o Botafogo tivesse com as suas peças do ano passado, acho que daria Flamengo também, porque o Flamengo... Na verdade, do time titular do ano passado, faltaram Henrique. Bastos, zagueiro, Bastos. que faz Fez parte do falta, elenco. fez falta ontem, a maneira muita como o falta. Bastos joga. E aí, os dois principais jogadores, Luiz né? Henrique Almada e e o Luiz Almada. Henrique. E o treinador, né? Que também esse é pequeno importante. detalhe. É muita coisa para um campeão É muita que... coisa. É muita Seu coisa para treinador querer. Não, E as mais. opções de Os quatro banco também. melhores jogadores. As opções, Santos, muitas opções de banco. O próprio Tiquinho. É muita coisa. E são 10 dias de diferença de preparação Também, numa pré-temporada que a gente Botafogo sabe que voltou faz diferença. 10 dias O Botafogo depois. voltou depois. Com Isso muita faz incerteza diferença. também, muita confusão. Era difícil. A intensidade do jogo, a dinâmica foi completamente diferente. Nossa, foi. O Flamengo, assim, enfim, a velocidade, retomada, foi tudo diferente do Botafogo. Por isso que eu falei. ficou se muito- tivesse ficou muito completo, disparado. parece que E o Bruno Flamengo Henrique de tava centroavante, né, Luiz? Um jogador rápido, com espaço, né? Ele aproveita. Ele teve as oportunidades com espaço, ele é muito rápido. E ele finaliza bem, ele é um bom jogador. bem. Super bem, calmo. Cabeceia Mas muito o bem, segundo ele- gol dele, ele impulsou ele um pegou segundo essa gol, bola, é foi um golaço. difícil Ele pegar. nem olha pro gol. Nem eles olham pra... Solta aquele de balaço sem olhar pro primeira. gol. Nossa, eu não lembro de ter feito um gol desse, não. Nunca, não sei. Ah, você fez, Luiz. De Então, os primeira parabéns assim... a ele, né, Plê? A ele, ao Arrascaeta, porque são 14 títulos, né? Agora com a camisa do Flamengo, são os maiores. Maiores vencedores da Exatamente. história Isso tem do Flamengo. E sabe o que é legal, Plê? Superaram o Gabi, né? O Gabigol, Zico e Júnior Maestro. E o legal, percebeu, o Bruno Henrique ontem apareceu uma Golaço imagem de dele após o primeira. jogo, ele chorando, né? Por quê? Porque, Como é que você Plê, interpretou aquele Eu choro? acho que é esse sentimento de saber que realmente
colocou o nome na história, assim. Tem a conquista, enfim, né, que é importante, toda a relação. Quase um ano fora, isso, tudo que passou também, Lucas, exatamente. Agora já faz também, né? Eu acho que é a certeza de que realmente você colocou o nome na história. E o Felipe falou uma coisa muito legal. E o Arrascaeta, Lugar, os dois maiores vencedores da história do Flamengo, 14 títulos. Como uruguaio, para mim, sempre é bom, né? E um orgulho diferente ter um compatriota Num clube só é fazendo essa história. Passando o Júnior e Zico, cara. Isso ainda, pô, valoriza ainda mais, né? Sim. Absurdo. O Zinho hoje no UFC, eu apresentei o UFC e ele falava que também, acho que tentando entender o choro do Bruno Henrique, o Gabi, quando estava no Flamengo, acabava sendo, até pela personalidade e tal, como personagem, o Gabriel Barbosa. O fogo principal, né? O fogo principal, né? Ele acabava muitas vezes ofuscando o Bruno Henrique. Teve ano aí que o Bruno Henrique jogou mais bola do que o Gabigol e o Gabigol foi mais badalado. Concordo. Agora, ontem, pelo menos, o rei da cocada foi o Bruno. Pode ter um pouquinho disso também, não tem? Com muito o reconhecimento, mesmo que tardio. Eu acho menos. Eu acho que o Bruno, ele sabe o quanto ele foi importante para o Flamengo. Eu acho que tem mais essa relação que o Luga falou. Tudo que ele passou, fora de Flamengo ele permaneceu no Flamengo, né? Tinha a chance de ter... poderia ter outro dia a gente está falando da possibilidade dele visitar essa saída dele. Uma volta por cima, com um título e agora colocando o nome na história. O problema, Plirra, é que o Gabigol, ele faz o gol do título, cara. E aí... Mas o Bruno também fazia... ele sempre não, também, mas... Acho que o Gabigol teve mais esse... O Gabi era o personagem. A imagem do Gabriel é mais pesada do que a do Bruno. Por mais que o Bruno jogue mais, o Gabriel, a imem dele vende mais do que a do Bruno, né? É natural isso. Eu nem sei se o Bruno se preocupa tanto. Ele gosta de ser polêmico, gosta de ser contraditório, né? Ontem o Arrasca entrou, né? No segundo tempo, entrou durante o jogo. Se também olhar para o banco do Flamengo é brincadeira, né? Cebolinha estava no banco, não entrou, mas já está à disposição, logo está de volta. Quem vai demorar mais para voltar é mesmo o Pedro, porque é uma lesão muito séria, só volta lá para maio, junho, mas ontem... Danilo no final do jogo entrou. Nem Pedro ainda, até nem lembrava do Pedro. Ayrton Lucas, quer dizer, todo mundo que entra é parrudo também. O Danilo a gente falou na semana passada, mas o Lula não estava aqui. O Flamengo tem uma dupla muito sincronizada, azeitada, né? Os Léos, Ortiz e Pereira. Difícil pensar em algum deles perder a posição, mesmo que pro Danilo, um jogador de Copa do Mundo, tal, que hoje é muito mais zagueiro do que lateral. Ele veio pro Flamengo para jogar de zagueiro. Como é que você vê essa disputa, Lucas? Você acha que dá para todo mundo? Que assim, nos jogos principais você precisa definir, né? Um elenco, claro, aí está. Um elenco como o do Flamengo precisa ter jogadores titulares, mínimo 3 titulares em cada posição, né? Acho que Danilo, por a experiência dele, ele obviamente, o Luiz vê ele como um jogador que pode jogar em toda a linha 4, né? Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, líbero, em algum momento com 3 zagueiros. Acho que a inteligência tática dele, dessa na Europa, você vê com um cara muito evoluído, vai ser um jogador de elenco, né? Jogador de partidos específicos, que vai trazer soluções para o treinador que com certeza com outro jogador não tem, né? Jogador versátil, inteligente, físico, técnico, muito tático. Acho que é uma escolha muito inteligente do Flamengo, mesmo que em alguns jogos decisivos não seja titular, porque de repente o treinador prefere laterais mais ofensivos, né? Mas no ano todo eu visualizo ele como um jogador de soluções permanentes para o treinador, né? E só lembrando que o Flamengo perdeu 2 zagueiros aí, né? Antes de começar a temporada. O Davi Luiz, na verdade o Flamengo abriu mão, foi pro Fortaleza. E o Fabrício Bruno, ontem na entrevista coletiva... O Pablo também, né, que foi liberado. O Pablo também, mas o Pablo já era pouco tempo, utilizado, sim, né? Exato. O Felipe admitiu que gostaria que o Fabrício tivesse ficado. Como também, não sei se vocês viram esse trecho da coletiva, admitiu um fracasso pessoal. É difícil falar em fracasso pessoal pro Felipe nesse momento como treinador do Flamengo, né? Daqui a pouco a gente vai relembrar os números do cara, são brincadeira. Que ele não conseguiu ser convincente o suficiente para que o Alcaraz tivesse o desejo de permanecer no Flamengo. Pintou a proposta do Everton, num primeiro momento o Alcaraz não iria aceitar, ele até confidenciou como é que foi o diálogo entre os dois, entre o Felipe, treinador, e o atleta Alcaraz, que o Alcaraz não falou, vou disputar a posição aqui, o Felipe foi muito aberto com ele, falou, hoje você está em último na fila,
mas você tem margem de crescimento potencial para alcançar essa turma. Aí não tem como competir, né? Isso eu te dou com o Luiz. Jogar na Premier League, jogou argentino. Mas ele estava lá. Ele foi a maior contratação da história do Flamengo. O Flamengo pagou dinheiro que... Mas voltar para lá... Ele encaixou também, né? Ele encaixou, é argentino, está no Rio de Janeiro, não é o mesmo que criou uma identidade. Um jogador fora, mas criar identidade com um São Paulo, Flamengo, Corinthians, não é igual que para um brasileiro. Você precisa de... Mas ele não estava mal na Europa. Mas veio ele por aqui opção. também um ano não Eu acho que virou ele titular. sentiu que ia ser muito difícil para ele. Também, mas ele não sentiu, ou seja, não é que não se adaptou. É o ambiente. Não generou esse elo, essa identificação. Engraçado desde cara, né? Que não ornou, né? Não combinou. Sabe? A gente sempre Faltou percebeu tempo, ele... faltou oportunidade, faltou sorte, o que seja. Mas não criou esse vínculo. Não é que o grupo, assim, o grupo tratou diferente. É a ambientação. E a sorte de dar certo na hora certa, né? De ele encaixou no jogo, ele foi utilizado em funções diferentes para ver se encaixava. Se permanecesse mais 6 meses, mais um ano, de repente poderia ter uma resposta positiva. Mas é uma possibilidade de sair, um jogador caro, não vai aproveitar. League, voltar para lá, difícil permanecer. E de alguma maneira também para o Flamengo não é ruim, porque recupera o prejuízo, né? Bom para todo mundo. Porque se ele realmente não vingasse no Flamengo, passaria a valer muito menos. Por aquela joguei faz 5 anos em Punta del Este, no verão, uma praia, jogo na areia, quando eu jogava em Racing. Você jogou com ele? Uma pelada na areia. Assim, antes ele ele é um sobrevivente, né? Com meu filho. Foi no seu time ou contra? Com meu filho, jogamos contra. Jogaram contra? Era um molequinho, era forte, era valiente. Tenho essa anécdota com meu filho, com ele. Ai, que legal. Com o Thiago? Com o Nico. Com o Nico. Que é maior, e Thiago era pequeno, mas também jogou. 5 anos atrás? Foi no Uruguai e Argentina, foi. Na areia de Punta del Este. Ele não sabe o risco que ele correu, né, Thaís? Deixa eu chegar ao Racing já. A carreira poderia ter sido Se ele passou desse teste aí, ele cresceu. Vamos pro Fato Fake, Dionisito, vamos? Então pode rodar a vinheta. Eu não deveria começar o Fato Fake com o Fábio Santos, porque o Fábio Santos é muito amigo do personagem do Fato Fake. A 1 neste domingo, em Belém do Pará, numa atuação marcante da equipe dirigida pelo técnico Felipe Luiz. Mas o assunto deste vídeo é sobre aqueles que estão na galeria dos imortais rubro-negros. E quando a gente fala nos maiores da história do Flamengo, o primeiro nome que vem à cabeça é Zico. Zico é inatingível, é insuperável, é o maior nome da história do Flamengo. Júnior, Leandro, Petkovic, Adriano. Para ouvir que eu avisei, tecle 1. Para ouvir que eu bem que avisei, tecle 2. Tem horas que só a tecnologia não resolve. Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. E olha só o que eu tenho aqui em mãos, pessoal. O Pichototinho Galaxy S25 normal, S25 Plus. Gabigol, que está no Cruzeiro, mas que inegavelmente tem uma história impressionante no Flamengo, com conquistas de 2 Libertadores, fazendo os gols de título, isso não pode ser desprezado. Mas nesta relação, 2 jogadores que estão neste grupo do Flamengo entram nela também. Bruno Henrique e Arrascaeta. Eles conquistaram ontem o 14º título com a camisa do Flamengo e se tornaram os mais vencedores da história do clube, superando Zico, Júnior e Gabigol com 13 títulos. Isso é algo impressionante. A saída de Gabigol para o Cruzeiro, já que ele é um jogador que inegavelmente tem muito carisma, tem muita mídia, ele chama a atenção, tudo que envolve o Gabigol repercute muito, abriu espaço para que 2 caras fossem ainda mais destacados na história do Flamengo.
exatamente Arrascaeta e Bruno Henrique. Arrascaeta agora veste a camisa 10, que lhe caiu muito bem. E Bruno Henrique, se a gente for analisar, desde quando ele chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, não é à toa que ele recebeu o apelido de Rei dos Clássicos e já foi escolhido também Rei da América, o melhor jogador da Libertadores da América de 2019. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Ele é extremamente decisivo, tem números impressionantes. Vou relembrar apenas 2 fatos recentes. A final da Copa do Brasil, que o Flamengo venceu em Belo Horizonte, dentro da Arena MRV, com aquele golaço do Plata. Você se lembra quem deu o passe para ele, quem iniciou o contra-ataque, enxergou aquela situação? Bruno Henrique. Foi ele que deu assistência para o Plata fazer o gol do título histórico do Flamengo. E na Supercopa do Brasil, ele, que normalmente vai bem em jogos grandes, em clássicos, especialmente contra o Botafogo, ele colocou o jogo no bolso. Ele decidiu, fez 2 gols, um deles um golaço, e entra cada vez mais para a história do Flamengo. O torcedor rubro-negro está dando o devido valor que Bruno Henrique merece. A saída de Gabigol teve este benefício para o Flamengo. Bruno Henrique muitas vezes ficou na sombra de Gabi. Gabi aparecia mais, também decidiu muito, também ganhou muito, mas aquela fusão famosa tinha Bruno Henrique como um elemento muito importante. Muitos falam o seguinte: ídolo não se faz apenas com o que se constrói dentro de campo, e sim fora dele. E pela postura de Bruno Henrique, que sempre foi um cara que respeitou o Flamengo, que mostrou admiração pelo clube, se diz sempre honrado e emocionado de vestir a camisa do Flamengo. Nunca se envolveu em polêmica, aquelas de dar o que falar. Apenas recentemente teve a situação lá do caso, da investigação, que ele teria tomado cartão amarelo, mas esse assunto está sendo averiguado e parece que não vai dar em absolutamente nada. Bruno Henrique é um cara na dele, que cumpre o papel dele, que calado faz muito mais do que outros que falam muito. Ele é extremamente decisivo, extremamente identificado com a torcida do Flamengo. Ele tem a cara, genuinamente, da torcida do Flamengo. Grande parte da torcida do Flamengo, que é o time mais popular do Brasil, se identifica com o jeito de Bruno Henrique ser. Há muitas vezes até uma certa inocência, mas é uma coisa extremamente espontânea. Bruno Henrique continuará no Flamengo. Ele vai desafiando o tempo. Ele tem hoje 34 anos. Quando foi renovado o contrato dele por 3 anos, muitos questionaram: vai renovar um contrato com um jogador que na época tinha 32 anos, que vem de uma lesão grave no joelho, ele ficou quase um ano parado, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo jogador, e aí é que está a diferença. Bruno Henrique, mesmo com essa lesão grave, mesmo ficando fora um bom tempo, ele voltou a produzir, ele voltou a decidir. Em muitos momentos, ele foi importante na história do Flamengo. Então, na minha opinião, Bruno Henrique já está nessa galeria dos imortais rubro-negros que eu citei no início do vídeo. E ele vai ficando cada vez maior. Maior até do que Gabigol, que tem títulos, Libertadores, gols em finais de Libertadores, 13 conquistas, mas Bruno Henrique também foi fundamental em grandes conquistas do Flamengo, inclusive na Libertadores da América de 2019. Tem um grande número de gols, assistências e tem uma identificação e um respeito pelo clube muito grande. E ele continuará. Tem mais 2 anos de contrato e pode se tornar ainda maior. Eu não tenho dúvida. Bruno Henrique é um dos maiores da história do Flamengo
e está se tornando maior do que Gabigol. Concorda comigo? Quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, comente, compartilhe e ative sempre o sininho da notificação. Pessoal, e aí, o que vocês acham? Para mim, o Bruno Henrique é indiscutivelmente, eu venho comentando aí, reagindo a alguns jornalistas que diz que o Bruno Henrique já tá velho, que não tenha. Lógico, em 2019 ele tinha uma idade, em 2025 ele tá com outra, mais velho. Mas a capacidade de decisão, o cara muito inteligente, o cara que é muito grupo, o cara que é decisivo. Eu não abro mão dele de jeito nenhum. Ele, Arrascaeta e mais 8 para jogar. Essa é a minha opinião. O que você acha? Faça igual o João Guilherme aí. Curte, comenta, compartilha. E falar sobre o Felipe Luiz tá sendo fácil para a imprensa, hein? Ó, estão todo mundo de queixo caído. Não tem como. Vai ser o melhor da história. Não duvido nada que esse ano vai ser o último dele no Brasil. Com certeza um time da Europa vai querer levar ele, entendeu? Ele tem uma abertura muito grande, né, na Espanha. Então eu tenho certeza que pode ser o caminho dele. Tomara a Deus que ele faça um bom serviço e que continue. Então que o Flamengo continue ganhando muito título. Pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado. Curte, compartilha, ative o sininho para receber notificações, beleza? Valeu, até a próxima!